Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar mais um pouquinho desse livro aqui, O Protestantismo no Brasil. Eu fiz um vídeo falando sobre esse livro, mas eu passei assim bem por cima do que se trata. E agora eu vim a concluir ele, e eu achei algumas coisas importantes. E como o primeiro vídeo muitas pessoas gostaram, eu decidi continuar, falar mais um pouquinho dele, agora que eu terminei de lê-lo. Mas agora eu vou falar mais especificamente sobre a pessoa de Lutero. Muitos protestantes e evangélicos desconhecem essas coisas aqui, e as poucas pessoas que sabem, elas dizem que eles não canonizam as pessoas, sabem que elas são falíveis, diferente de nós católicos, que colocamos as pessoas como infalíveis e santas e veneramos e tudo mais. Eles falam essas coisas para, digamos que, justificar. Mas vamos aos fatos. Primeiro que surgiu muito na Alemanha, e também fora da Alemanha, no mundo, né, de forma geral, de que a reforma foi algo que trouxe liberdades, progressos e avanços, né, e libertou daquele medievalismo opressor, arcaico, trevoso. Mas existem duas histórias e é isso que as pessoas desconhecem, né, e é isso que ele vai falar aqui. Existe a história do Lutero, que é aquele mito reformador, o cara, nossa, era o herói da fé, o libertador da consciência acorrentada, o reformador da igreja, né? Pintam aquela pessoa totalmente virtuosa ou heróica, corajosa, que foi levantada por Deus para resgatar o cristianismo que estava perdido e tudo mais, né? Mas o que as pessoas, e a grande maioria, não sabem, e o que é muito ocultado, é a pessoa de Lutero. Mas para a gente saber fatos históricos e de pessoas, a gente tem que ir direto às fontes primárias e fontes que estavam ligadas ali àqueles fatos próximo. Então, no caso da figura de Lutero, a gente teria que ir direto ao que as pessoas próximas ali, que viviam na mesma época que ele, escreveram sobre ele e o que o próprio Lutero escreveu. E aí a gente vai ter uma noção de quem de fato era a figura de Lutero. E a primeira coisa que muitas pessoas não sabem é a questão da bigamia que ele liberou de Filipe. E aqui ele vai falar, né, que Filipe ele não estava contente, né, com a sua legítima esposa. Ele já tinha tido 7 filhos com ela e ele queria se casar com a Margarida, era a irmã, e ele queria casar. E aí Lutero ele encontrou, como um bom cristão que conhece as escrituras, né, ele encontrou a Bíblia e consultou que, palavras dele, nem Deus no Antigo Testamento, nem Jesus Cristo no Novo, nem os profetas, nem os apóstolos proíbem a um homem ter 2 mulheres. E ele vai além. E depois ele aconselhar que ele tivesse, como os antigos profetas, mais de uma mulher. Ele falou assim que isso poderia gerar um escândalo, né? Os reformadores, tanto Lutero quanto Melanchthon, eles ficaram, não, vamos tomar cuidado porque isso daí pode gerar muito alvoroço. E aí eles pegaram e disseram o seguinte: se Sua Alteza está inteiramente resolvida a tomar segunda mulher, julgamos que o deve fazer em segredo. Mas se engana quem acha que essa foi a primeira vez que Lutero aprovou a bigamia. Na verdade, muito antes disso, em 1531, ele já tinha feito esse apelo. Já a bigamia havia sido aprovada por Lutero para o caso de outra coroa que vinha pôr o seu prestígio e suas armas a serviço da luta contra Roma. Então, para ir contra a igreja, essa coroa estava a favor da reforma. Ele, em 1524, fora de qualquer apelo moral, o libertador, né, Lutero, declara que, a bem dizer, a poligamia não era contrária à palavra de Deus. E em 1527 ele escreve o seguinte: não é proibido a um homem ter mais de uma mulher. Ainda hoje não me poderia opor a isto, não quero, porém, aconselhar. Ele não aconselha, mas digamos assim, não é proibido, se quiser, podem fazer. Aliás, né, está escrito na Escritura, está na Bíblia, os profetas tinham várias mulheres. Então você vê que esse princípio de você só usar a Bíblia, cada um pode realmente usar para aquilo que quiser, tanto para o bem quanto para o mal. E
E você pode pautar qualquer coisa, até coisas imorais, como a bigamia, usando, né, a Bíblia. E é isso que ele fez e é isso que os descendentes de Lutero fazem até hoje. Todo tipo de doutrina e coisas assim cabulosas são amparadas nas escrituras. Numa mesma Bíblia, todo tipo de doutrina tem base bíblica. E para ele fazer isso, ele teve que realmente se desprender de 15 séculos de cristianismo, que sempre pregou que o casamento é entre um homem e uma mulher e ninguém mais. E ele escreve o seguinte: confesso, ele escreveu em 1524, que não posso proibir que tenha alguém muitas esposas. Não repugna as escrituras, não quisera, porém, ser o primeiro a introduzir este exemplo entre os cristãos. Ele falou isso, mas só que ele aprovou, né? Anos depois, ele acabou liberando a bigamia. E com isso, simplesmente, o que ele fez? Ele rompia com a tradição cristã, como diz aqui o padre Leonel Franca, e ele marcava o primeiro passo na desorganização familiar. E a gente colhe até hoje os frutos amargos disso daí. Porque pode observar, as pessoas criticam tanto a Igreja Católica, mas a Igreja Católica é a única igreja que não liberou divórcio, que não liberou métodos contraceptivos, que não liberou casamento entre pessoas do mesmo sexo, que não liberou ordenação de mulheres ou de homossexuais, enfim. E as igrejas reformadas, as históricas, nem as pentecostais não liberaram ainda. Claro que pode ter uma outra aí, mas assim, grande maioria na Europa e também nos Estados Unidos, as igrejas reformadas, tanto luteranas, anglicanas e presbiterianas, um monte já liberou todas essas coisas, métodos contraceptivos, divórcio. Todas as igrejas aí protestantes, elas liberam para segundo, terceiro casamento, tá assim, muito banalizado. As pessoas conseguem ter 2, 3 casamentos, se divorciar tranquilamente. E na Igreja Católica não. A Igreja não permite divórcio, exceto em casos em que ela considera o tribunal eclesiástico, após uma depuração, uma investigação, verifica que o casamento nunca existiu, que a matéria estava inválida. Algum dos cônjuges não sabia o que estava fazendo, já começaram o casamento evitando os filhos, ou foi coagido, enfim, várias situações que tem que estar lá no Código de Direito Canônico para a igreja ver que aquele casamento, na verdade, nunca existiu. Mas fora disso, não é permitido que alguém se case 2 vezes na Igreja Católica. Mas, ao contrário, os protestantes permitem todas essas coisas. E talvez isso possa ser realmente já fruto, né, dessa imoralidade que o pai dos protestantes, não, o pai da Reforma, já havia promulgado na sua própria época. Outra pessoa muito admirada, muito colocada assim num pedestal, é a esposa de Lutero, a Catarina de Bora. E, na verdade, ela, junto com outras, eram freiras e eles eram ex-padres também, ex-frades, ex-freiras e tudo mais, que estavam se casando entre si. Primeiro que romperam o voto feito diante de Deus, então cadê a virtude numa pessoa que já rompe aí os seus votos feitos perante Deus? E não para por aí, né? Muitas pessoas admiram ela como uma reformadora, mulheres reformadoras, nossa, mulheres de Deus. Mas o que as pessoas não sabem é que ela tinha uma meta, casar com os tops dos reformadores. Era Lutero ou seria Armsdorff. Seria um desses dois que ela queria se casar, puramente por ambição. Mas Melanchthon, que era super amigo do Lutero e um aí dos caras responsáveis pela reforma, né, que estava à frente aí da reforma, ele sabia de muitos boatos que haviam acerca de relações ilícitas que Catarina tinha anteriores ao casamento. Melanchthon estava todo preocupado com a causa que abraçara e queria a todo trânsito evitar as consequências desastrosas que lhe poderiam advir do passo inconsiderado do grande homem que lhe estava à frente. Então, Lutero estava à frente, né? Ele era, digamos ali, a cabeça disso tudo, ou a figura que representava toda essa reforma que eles estavam propondo. Então, ele queria preservar toda a imagem, né, moral e tudo de Lutero, para que a coisa não ficasse aí escandalosa. E aí ele escreve numa epístola o seguinte: porque vejo Lutero na tristeza e na iniquidade, por causa desta mudança de vida. Procuro com todo zelo animá-lo com todas as razões, porque a meu ver nada fez que se lhe possa recriminar. Então Lutero,
Ele desistiu, né, da castidade de viver, o celibato, mas ele vivia triste por isso, ele não estava em paz, não era algo assim que ele estava feliz. E esse amigo dele, no Melâncton, fala que ele tentava ajudar, mas que ele não poderia recriminar, talvez a consciência dele estava pesando, mas ele não podia falar, olha, você está errado. Mas a consciência dele, de certa forma, o acusava e causava, né, essas tristezas, enfim. E uma dessas cartas aí de Lutero, algum desses documentos confidenciais, ele escreveu uma carta para um de seus amigos íntimos, no qual ele dizia, ele mesmo confessava que ele é um homem fácil de seduzir, e as freiras que lhe amarraram seus laços acabaram por enredá-lo. Em outra carta, ele disse que, sim, fui um grande, triste e vergonhoso pecador, passei uma juventude culpada. Então, assim, você vê que ele tinha esses problemas aí com relação à tentação da castidade, viver a castidade. E isso aqui, Padre Leonel Franca fala que os maus hábitos da vida dele enquanto estudante continuou durante toda a sua vida no claustro, como monge e padre, e também foi um dos grandes causadores de sua apostasia. Aí teve uma ocasião que Lutero teve um debate, ele já estava propondo aí a reforma, a revolta, na verdade. Um outro depoimento de Jerônimo Enser, que conheceu Lutero enquanto eles eram estudantes em Erfurt. Em 1520, eles estavam ali num debate, e aí Lutero ele se rebela, e esse Jerônimo, que é amigo dele, estudante, ele pega e retruca Lutero nesse debate, no mesmo tom, e ele pega e fala o seguinte: ignoras talvez que a teu respeito eu sei faltas bem graves? Aí Lutero, ele pega e ele não deixava nada sem troco e sem resposta, mas nessa ocasião ele ficou quietinho, ele não falou nada, não respondeu, né, Jerônimo, porque ele tinha medo que ele revelasse, digamos assim, os podres de Lutero. Então, ele que era um cara que não deixava nada barato, que não perdia uma, nessa ocasião, quieto. Vamos abafar, vamos encerrar por aqui, para que não venha à tona aí os podres. Não sei se você já vê aquela situação que a pessoa fala assim, se você fizer isso, eu vou revelar aquilo, sabe? Foi bem isso que aconteceu. Você vê assim, pelo histórico, que Lutero não era assim uma pessoa que tinha uma vida totalmente piedosa ou devotada. Tanto que ele disse assim, em 516 ainda, antes dele se revoltar, ele dizia ao amigo dele, Lange, aqui: raras vezes me sobra tempo necessário para rezar o breviário e celebrar a missa. Acrescentam-se minhas próprias tentações da carne, do mundo e do diabo. Confesso-te, dizia ainda no mesmo ano de 1516, que minha vida mais e mais se aproxima do inferno e do dia para dia me vou tornando pior e mais miserável. Aí depois, né, que já tinha sido... Ele já tinha se revoltado, né, em 1521, ele foi para Waterburgo, ele foi lá fazer um retiro, digamos que se esconder, e ele escreve para Melâncton o seguinte: aqui estou na ociosidade e insensível, e endurecido, infelizmente rezando pouco e nada gemendo pela Igreja de Deus, porque me abrasam os grandes ardores de minha carne indomada. Numa palavra, eu que deveria ser fervoroso no espírito. Aí pouco depois ele fala: rezai por mim, porque nessa solidão afogo-me em pecados. Então, uma pessoa que estava... E tudo isso aqui de uma pessoa que estava propondo uma reforma na igreja depravada, né? Então, é assim, o sujo falando lá. Digamos que era assim, a pessoa... Ela tinha os problemas dela, em vez dela corrigir, dela procurar a santidade dela e não querer reformar a igreja da forma como ele fez. Não, ele propôs uma reforma que ele era a última pessoa a viver aquilo, né, que ele queria da igreja. Mas, na verdade, ele não questionou a moralidade do clero ou a depravação do clero. Não era essa a questão. Muitos protestantes colocam isso como pauta, mas essa não foi uma pauta de Lutero. Ele até mesmo fala que entre os reformadores a coisa foi pior em termos de depravação e imoralidade. E aqui, Padre Leonel Franca fala que à medida que Lutero ele ia se distanciando da igreja, avançando na apostasia completa, a sua vida moral vai baixando sensivelmente de dia para dia. E começa também por esta época a multiplicar-se na sua pena as afirmações irrestritas da impossibilidade da continência, da tirania irresistível dos instintos inferiores, da universalidade necessária do adultério e etc. Olha isso. Também teve um momento que as freiras, né, saíram do convento para seguir a reforma. Os contemporâneos dizem que a moralidade delas também era algo que humilhante, era algo assim desastroso. Tanto que Melâncton referia-se a essa atmosfera feminina que envolvia o reformador
deplorara sua influência amolecedora de si, capaz de enervar os caracteres da mais rija têmpera. E um amigo dele, né, da época, ele afirmou em 1525, Eoborrece, que em lascívia não se deixavam vencer por nenhuma cortesã. Isso os amigos contemporâneos de Lutero, viu, gente? Diziam essas coisas. E aí, entre essas freiras que já tinham abandonado, né, os conventos, se achava a Catarina, que depois foi esposa de Lutero. Mas ela queria ser uma beldade, né? Ela queria algo grande para ela. Então, como eu disse, ela tinha grandes ambições. Então, ela queria ou Lutero ou Amsdorff. Para ilaquear o seu preferido, que era Lutero no caso, ela multiplicou as armadilhas da astúcia feminina. E em 1528, Joaquim de Eitz escrevia a própria Catarina, recriminando-lhe o haver entrado em Wittenberg como uma bailarina e daí ter vivido com Lutero antes do casamento como uma miserável decaída. Isso as pessoas não sabem, né? Que eles viviam juntos sem terem tido um matrimônio. Então, assim, vai vendo quantas coisas, né? De uma pessoa que propunha uma reforma aí no clero, na igreja de Cristo, de 1500 anos, né? Em 1523, já estivera em relações amorosas com Jerônimo. Mais tarde, em 1525, se casou com outro. Então ela já tinha tido um outro relacionamento. Vai vendo aí a baderna. No mesmo ano, 1523, Cristiano, rei da Dinamarca, desterrado, passou em Wittenberg e aí conheceu Catarina, que, deste encontro, conservou como lembrança significativa o presente de um anel. Então foi lá e ainda deixou um anel para ela. E ainda colocou: eis a nobre senhora, digna de todo respeito por todos os seus dotes de espírito e coração. O amigo de Lutero, Melanchthon, diz que ele deixou-se fisgar por estas religiosas que conseguiram amolecê-lo e atear o incêndio. Antes do casamento, escrevia o reformador a Ruhl, conselheiro de Mansfield: se posso, a despeito do demônio, ainda hei de casar com a minha Catarina. Aí aqui, o padre Miguel Franco faz a seguinte reflexão: o que se passou na realidade antes do matrimônio fádico? Houve relações ilícitas entre os dois? Nessa matéria, onde os argumentos decisivos são quase sempre impossíveis, o historiador deve suspender o seu juízo. Diante de todas essas provas, documentos e cartas entre os amigos ali, de Lutero, das freiras, dos comentários, você percebe que não havia nenhuma vivência ali real de santidade, nem de piedade, nem de castidade. Era uma coisa, assim, depravada mesmo, de imoralidade total por parte de todos e por todos os lados. Então, na verdade, todos esses comentários, né, são muito desfavoráveis e demonstram, né, as atitudes do reformador antes do casamento também. Outra pessoa escreveu assim, né, se ele tinha ou não pecado com uma mulher, não tinha lá grande importância. E outro fato que a grande maioria das pessoas desconhecem, mas esse fato não é tão desconhecido: Lutero era um beberrão, ele bebia muito e ele não era nenhum modelo de temperança. Isso é muito notório, você percebe. Na verdade, ele deixou até escrito isso, veja o que ele disse: sem nenhuma dúvida, é em demasia complacente na doutrina quando permite beber um bom gole. E nesta época era alguma coisa, né? Em ocasiões como estas: mau humor, causada por notícias tristes, cuidados, preocupações sérias, trabalho esmagador, ataques do diabo que levam à tristeza e à dúvida. A insônia e o cansaço mental justificavam, a seu ver, um bom gole, tipo, aquela bebida para realmente deixar o ser fora de si. Padre Miguel Franco, ele conclui que, como cabeça do movimento e tamanha rebelião, ele que veio ali libertar a consciência acorrentada, era um homem provadamente era imoral. Isso tudo são citações e escritos das pessoas que viveram com ele e muitas também do próprio Lutero. Então não são invenções e nem calúnias gratuitas, né? Realmente coisas que são comprovadas historicamente. Para finalizar, ele diz que é preciso que os protestantes se resignem a ver o libertador da consciência acorrentada, tal como apresenta a história. Entre Lutero, o mito, o herói, o reformador da igreja que o protestantismo precisa aureolear o seu berço, e o Lutero, carne e osso, que vive e palpita nos seus próprios escritos e se reflete na opinião dos contemporâneos, há um contraste profundo e irreconciliável. E o senso cristão não se resigna com este antagonismo. Cedo ou tarde acabará por arpeá-lo do papel de pedestal de glória merecida e apontar no frade apóstata
um dos grandes responsáveis pelo maior dos males que afligem a humanidade moderna, que é a ruptura da cristandade no mundo ocidental. Na verdade, isso aqui foi tudo um livro resposta a esse pastor Frederico Hansen. E olha que ele disse que não trouxe tudo que tinha, né, de documentos, porque eram coisas até que eram tão imorais que não dava nem para serem ditas, né, escritas nesse livro. Para vocês terem uma ideia do que vocês podem esperar dessa obra, e como eu sei que vocês gostaram, e é importante porque muitas pessoas desconhecem esses fatos da pessoa, da figura de Lutero, e elas são importantes porque são fontes primárias, fidedignas, oficiais ali de pessoas que viveram com ele na mesma época, amigos próximos, e o próprio Lutero escrevendo muitas dessas coisas. E isso mostra pra gente que pelos frutos se conhece a árvore. E os frutos, tanto das pessoas que estavam à frente desse movimento, de todo ao longo da história, você vê que tem coisas boas. Os valores, a moralidade é muito frágil, né? Não tem uma moral tão forte e tão fixa como a igreja. Embora as pessoas pecadoras tenham em todos os lugares, é por isso que foi uma pretensão muito inútil, muito arrogante e soberba ele querer fazer isso da forma como fez, sendo ele, talvez, dos pecadores, dos depravados, o primeiro da fila, querendo apontar os erros do clero. Estou lendo atualmente este livro aqui, O Diabo, Lutero e o Protestantismo, e eu vou trazer muitas coisas aqui mais graves do que essas que eu falei aqui. Vai complementar também o que eu já venho falando aqui a respeito de Lutero e da Reforma, enfim. Se vocês quiserem, óbvio, deixa aqui no comentário desse vídeo se vocês querem que eu traga. Eu espero que esse vídeo aqui ajude vocês a conhecer um pouco da verdade das coisas e que vocês compartilhem com mais pessoas, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo, ative a notificação, deixe o seu like. Um beijo e um abraço.